nós te engrandecemos, ó Deus, porque nós podemos romper em fé. Tu já rompeste o véu, tu já rompeste, Senhor, as correntes, Senhor, que nos prendiam, ó Pai, e nós podemos romper em fé. Nós podemos, Senhor, romper, Senhor, dessa vida para uma outra. Nós podemos, Senhor, romper, Senhor, os nossos vínculos com esse mundo, ó Pai. Nós podemos, Senhor, olhar para Ti, Senhor. Nós podemos ver, Senhor, o homem perfeito, o Deus perfeito, o Deus que não falha. Nós podemos romper. E nós podemos, Senhor, ir adiante, Senhor, nos fortalecendo, Senhor, como igreja, nos fortalecendo, Senhor, como filhos teus, como cristãos, pequenos cristos, andando pelo mundo. Ó Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te engrandecemos, ó Pai. E nós ministramos aqui, Senhor, o teu culto, culto racional, culto, ó Pai, baseado na tua palavra, Senhor. Baseado, Senhor, nos teus princípios, ó Deus. Nós estamos aqui, Senhor, para ouvir de Ti. Nós estamos aqui, Senhor, para te dar o nosso louvor, Senhor, para te dar o nosso ouvido, ó Pai. Embora não perfeitos, ó Pai, mas aperfeiçoados em Ti. Dia a dia, no processo de cura, no processo, Senhor, de aperfeiçoamento contigo, Senhor, de intimidade contigo, Senhor, de proximidade contigo, de espelhamento contigo, Pai. Aperfeiçoa, Senhor, nesse processo, Pai, para que possamos ser farol nesse bairro, para que possamos ser farol no nosso serviço, na nossa casa, na nossa família, Pai. Que eles possam ver, Senhor, a Ti, Senhor, através de nós, ó Deus. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Agora também quero dar as boas-vindas aos que estão em casa, nos assistindo, também à distância, ainda nesses momentos que estamos vivendo de restrição e obedecendo os protocolos estabelecidos. Então, você que está em casa, também sintam-se abençoados, que esta palavra que agora foi transmitida pelas canções chegue também ao teu coração. É uma alegria tê-los aqui. Hoje nós não temos nenhum visitante de primeira vez, mas aqueles também que estão mais uma vez conosco, sejam bem-vindos em nossa casa, na casa do Pai, a nossa casa que o Senhor nos colocou neste lugar. E como eu disse, nós estamos ainda vivendo enfrentamento a esta pandemia, mas aos poucos já começamos a vislumbrar a possibilidade de um retorno a ensaiar as nossas atividades plenas. E esse desafio eu faço a você, que está há um longo tempo ainda sem ter a segurança de estar conosco, mas já vai esquentando aí as turbinas, colocando de volta o seu talento nas mãos do Senhor, porque o Senhor nos chamou para uma missão neste lugar e nós não podemos ficar eternamente parados em casa. Não existe uma igreja à distância, não existe uma igreja online. Foi o tema da devocional dessa semana que você vai receber ainda. Só existe a igreja, e foi pensada esta igreja, quando nós podemos estar juntos, caminhando, mesmo que em meio a dificuldades, mesmo diante de tantos desafios, como é viver em comunidade. Mas é a partir deste desafio que o nome do Senhor Jesus é glorificado, porque aquilo que o Senhor me deu como talento e dom, e aquilo que Deus te deu como talento e dom, cria uma interdependência saudável na igreja. Uma interdependência que nos faz crescer, cada um contribuindo para o crescimento do outro. Por isso que é impossível essa igreja à distância. O quanto as circunstâncias não possibilitaram que estivéssemos aqui, já olha, vamos obedecer. Mas logo estaremos aqui e temos muito a fazer. Temos muito a fazer. No informativo desse mês também, dessa semana, também destacamos a atividade que a igreja tem ajudado lá na Espanha, no caminho de Santiago, com o Natan e a equipe, sua família. Ele compartilhou que apesar de todas as restrições, e realmente eles estão podendo abrir, mas com muitas restrições, Deus tem dado oportunidade de um tempo maior de qualidade com os poucos peregrinos que ali passam, de ouvir sobre este amor através da hospedagem, esse trabalho tão diferente que eles têm lá, através da hospitalidade. As pessoas que estão passando ali estão conhecendo o amor do Pai através de Cristo Jesus. É uma oportunidade que o Senhor tem nos dado aqui neste lugar. Mas também não só, nós temos também a responsabilidade, temos ajudado também o Francinaldo
na sua formação. E ele já confessou que é um desejo dele retornar à nossa comunidade, nos ajudar aqui no trabalho. Então continue orando também pelo Francinal, que é um dos trabalhos que nós temos ajudado também. E também temos um desafio. Lá no Ceará, de certa forma, essa igreja também faz parte deste trabalho, porque tem me enviado todo ano lá, junto com alguns irmãos, para ajudar lá na formação de índios e ribeirinhos, na formação ministerial e na formação teológica. É um seminário flutuante e é a oportunidade que o Senhor tem nos dado lá. E além disso, nós também agora temos a oportunidade de ajudar no trabalho da missão Projeto Zero em São Francisco do Sul. Já recebemos lá, a missão ganhou uma sede, só que essa sede precisa ser completamente restaurada, essa sede precisa ser trabalhada, os prédios que lá tem precisam ser de novo colocados de forma funcional. E também é um trabalho que a igreja tem abraçado e tem ajudado. Ou seja, irmão, tem muita coisa para fazer. Orem, continue contribuindo com o seu tempo, com sua oração, com o seu talento, contribuindo também com suas ofertas, porque tem ajudado para esses trabalhos, para o avanço do reino, aqui, perto e um pouco mais distante também. Ore, coloque isso diante do Senhor. E hoje nós temos a oportunidade de conhecer um pouco mais desse trabalho Seara, realizado pelo Ministério Seara, lá na Amazônia. Está conosco hoje o Natan e a Ana. Eles estão de passagem por Santa Catarina, eles estão no finalzinho do curso e já estão comprometidos com a missão Seara. E esta missão tem o propósito de evangelizar ribeirinhos e índios na Amazônia. Eles deixaram a vida lá. O Natan é médico veterinário, a Ana administradora de empresa, mas eles entenderam que Deus está chamando eles para o ministério com um coração integral, mas também de tempo integral. Eu quero convidar, nós vamos orar por eles. Eles vão ter a oportunidade agora de também colocar um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração, e eles vão dividir conosco. Nós vamos orar e queremos dar em nome da igreja boas-vindas a esse chamado casal. E Natan, para quem ainda não sabe, é filho da nossa irmã Eloá. E por coincidência, a Ana é nora. Coincidência. Coisa boa, né? Eles aí já estão em lua de mel, né? Completou 2 anos. 2 anos? Ah, então tá bem, 2 anos. Pensei que era um ano só, né? Passa rápido, né? Nós vamos orar e depois eles terão toda a oportunidade. Eles vão passar vídeos aqui, vai mostrar um pouco do trabalho lá e também vai dividir um pouco da palavra de Deus, daquilo que Deus tem falado ao coração dele. Pai, louvamos o teu nome pela vida deste casal. Te agradecemos por esta oportunidade de conhecer um pouco mais daquilo que o Senhor tem feito em lugares diferentes, de forma diferente, em ministérios diferentes, mas que mostra quão rica, quão multiforme é a tua sabedoria, Pai. Que os teus servos agora, ó Pai, sejam conduzidos pelo teu Espírito, para que os nossos corações também sejam desafiados, inflamados a continuar nesta missão que o Senhor nos deu aqui, neste lugar, Pai, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Eu vou levantar um só um pouquinho diferente de ontem. Bom dia, meus irmãos. Como é bom poder estar de volta aqui, né? Não sei quantos estavam aqui há 2 anos atrás. Antes de eu ir para o seminário, nós viemos aqui, inclusive, creio que muitos estavam aqui, contando quais eram os nossos sonhos, quais eram os nossos desejos, né? Que a gente queria realmente, eu voltar ao seminário, eu já tinha feito 1 ano de seminário, a Ana ingressando agora no seminário, e era um sonho que a gente tinha. Fomos apresentados à missão Seara nesse inteirinho. O próprio pastor, eu brinco que é um dos culpados da gente estar indo para lá, né, que nos apresentou, o Genivaldo. Eu já conhecia a missão Seara, mas eu conhecia a missão Seara de longe, né? Conhecia de ouvir falar, tinha amigos que estavam por lá, mas nunca tinha ido pessoalmente. E quando o Genivaldo veio aqui, nos apresentou todo o trabalho que eles tinham,
Pudemos em janeiro agora ir lá pessoalmente conhecer, e realmente Deus tem confirmado cada vez mais esses planos. Aqueles planos que 2 anos atrás eu conversei com vocês, Deus tem confirmado cada dia mais. E é muito interessante a gente ver essa multiforme graça de Deus, né? Olha quantos trabalhos diferentes o pastor comentou aqui agora, né? Pessoas na Espanha, pessoas na Amazônia, pessoas aqui em São Francisco, o Naldo lá em Brasília, cada um trabalhando numa área diferente, cada um trabalhando com um povo diferente, mas graças a Deus a palavra é a mesma, a graça é a mesma, a salvação vem do mesmo jeito. Isso é muito bom da gente ver como Deus tem trabalhado de diversas formas, né? Eu trouxe um videozinho para aqueles que ainda não conhecem um pouco da Seara. Eu trouxe um vídeo que mostra um pouquinho o que é o trabalho que a missão Seara realiza lá na Amazônia. Vou pedir para a Letícia passar para a gente. Alcançando o Amazonas com o Evangelho de Cristo. A Missão Seara é uma agência missionária filiada à organização Palavra da Vida Pará, que atua entre os ribeirinhos do Amazonas, servindo, evangelizando e oferecendo assistência aos moradores das margens dos rios e igarapés desde 2004. Para cumprir com o nosso propósito, desenvolvemos 3 áreas ministeriais: evangelizar, pastorear e treinar. Evangelizamos através de acampamentos para jovens e crianças. Aula de música nas comunidades por meio do Instituto Tocar. E nossas embarcações navegam entre os rios, furos e igarapés durante todo o ano, levando a palavra que transforma vidas, até que o missionário possa estabelecer residência nessa localidade. Quando alguém recebe a Cristo, a necessidade de ser pastoreado. É então que os missionários residentes entram em ação, se relacionando com a comunidade em que habita e as adjacentes, ensinando a Bíblia nas escolas públicas e nas casas, com vista ao estabelecimento de uma igreja. O trabalho continua até que essa igreja tenha discípulos que façam outros discípulos, onde cada crente é uma testemunha autopropagadora, uma igreja que se autossustenta, não apenas financeiramente, mas também com potencial humano. Para esse processo, o seminário flutuante e os treinamentos de líderes nas comunidades são recursos fundamentais para o treinamento e preparos dos líderes locais. A finalidade é que eles possam estar prontos para assumirem as responsabilidades da igreja local e a palavra seja anunciada até que todo ribeirinho ouça do Evangelho. Deus tem providenciado servos fiéis, alguns a partir do Instituto Missionário Palavra da Vida e ainda diversos que temos formado através do Seminário Flutuante. Apesar de todo o trabalho, sabemos que permanece a tônica bíblica. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Você pode fazer parte dessa missão. Junte-se a nós. Mas esse é um pouquinho da missão Seara. Eu trouxe também nos slides alguns dados sobre a missão, só para apresentar rapidamente ela a vocês. Creio que muitos aqui devam conhecer também o pastor Genivaldo, né? Eu e Ana trabalharemos diretamente com a equipe do pastor Genivaldo no setor de treinamentos. Alguns dados dos ribeirinhos, só para os irmãos conhecerem rapidamente, né? Cremos que tem cerca de em torno de 30 mil comunidades ribeirinhas ali na região do Amazonas, o que resulta em cerca de 1 milhão de ribeirinhos naquela região. Somente 20 mil têm a presença de algum tipo de igreja cristã, né? Sendo que 10 mil ainda não tem contato nenhum com o Evangelho. Então é uma região ainda
muito carente da presença do Evangelho e hoje é o segundo menor grupo populacional dentro do nosso país no alcance do Evangelho. Em primeiro ainda continua os indígenas, em segundo lugar, com povos menos alcançados dentro do nosso próprio país, é o ribeirinho. Então, é um povo que tem muita carência de ouvir sobre o Evangelho, sobre a salvação de Cristo, de conhecer realmente a Cristo. Esses são os rios que a gente atua, todos ali relativamente próximos a Manaus, né, dá algumas horas ali de barco de Manaus. Na verdade, de barco dá um dia, de Manaus de carro a gente consegue chegar mais rápido. A nossa base fica numa cidade chamada Itacoatiara e de lá nós atingimos então esses grandes rios ali do Amazonas. Mesmo com dias ou horas, ainda é uma pequena porção dentro da Amazônia. Creio que vai ficar um pouco difícil de ver, mas a gente tirou o zoom do mapa, né? E essa região toda é a Amazônia, e de vermelhinho ali, acho que vai ficar um pouco difícil de ver, mas está a região dos rios que a gente trabalha. Então a Amazônia ainda tem muito espaço para ser alcançado, ainda tem muito trabalho para ser feito dentro dessa região amazônica. E é justamente sobre isso, aqui, né, vai dar para ver que está mais clarinho, mas lá em cima tem um vermelhinho, que seria então apontando para onde nós estamos, se a gente for colocar como proporção Brasil agora, né? E é justamente sobre isso que eu vim falar aqui hoje com vocês. A seara é grande, e a seara precisa de muitos trabalhadores. E será que a gente está disposto a ingressar nessa seara? A ingressar nesse trabalho? É interessante a gente analisar, e vamos analisar juntos esse próprio versículo que fala isso. Eu pedi para os irmãos abrirem Mateus 9, os versículos 35 a 38. Quem não estiver com a Bíblia, ou depois o pessoal de casa também creio que vai ser projetado, o versículo está ali projetado. Eu vou estar lendo na versão revista e atualizada, irmãos. Vamos ler então a palavra. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogais, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O que está acontecendo no contexto desse versículo, né? Sempre ao ler um versículo a gente tem que entender o que está se passando dentro do contexto e por que foi falado isso. Esse é um versículo bem conhecido, creio que a maioria dos irmãos aqui já tenham ouvido falar desse versículo. Mas é interessante quando a gente começa a analisar um pouco do que aconteceu. Jesus começou seu ministério, Mateus está escrevendo então o seu evangelho, relatando o início do ministério de Jesus. Jesus então, ele chama 12 pessoas para acompanhá-lo diretamente do lado dele, chamados 12 apóstolos ou 12 discípulos. Jesus passa então todo esse início de ministério ensinando para eles tudo aquilo que ele veio ensinar, ensinando que ele é a salvação, ensinando o reino. Se a gente for ler em Mateus, a gente vai ver que ele passou todo esse início de Mateus justamente ensinando os seus discípulos e ensinando aqueles que ainda seguiam eles também. Tinha uma multidão que seguia eles. Se a gente pega ali do versículo, do capítulo 5 até o capítulo 7, a gente percebe, inclusive, um dos maiores sermões que ele pregou e o mais famoso, que é o famoso Sermão do Monte. Então Jesus estava ensinando eles. Do capítulo 8 até o capítulo 9, a gente percebe agora Jesus mostrando a força que ele tinha, o poder, mostrando que ele era Deus. Então ele começa a realizar diversos milagres, curas, ressurreições, ele começa a expulsar demônios. Então ele ensinou, ele demonstrou quem era ele. E agora no final do capítulo 9, a gente tem a marca de uma transição. O que é isso? Ele ensinou, ele demonstrou o poder dele, e agora ele começa a falar para os seus discípulos: vocês estão vendo como o trabalho é grande? Vocês estão vendo tudo que eu estou fazendo? Vocês estão vendo como precisa de mais gente? E a gente vai ter uma marca de transição. Porque a partir do 10 a gente vai ver que agora ele vai enviar. Então esse versículo ele não está fora de um contexto, muito pelo contrário. Ele marca essa transição. Vocês aprenderam muita coisa comigo. Agora está na hora de vocês irem. Então é um versículo muito importante e eu queria analisar com os irmãos
versículo a versículo, parte por parte, para a gente entender o que marca essa transição, o que ele quis dizer com isso, que logo mais chegaria a hora deles trabalharem. Então a gente vai começar pelo próprio versículo 35. E no versículo 35 de Mateus 9, a gente observa justamente isso, como Jesus trabalhava. E olha como é interessante, vou reler aqui o 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Quando a gente está aprendendo a fazer um pouco da interpretação de texto bíblico, né, os nossos professores eles costumam falar para a gente, fiquem sempre atentos com os verbos. O verbo vai indicar a ação do que está acontecendo naquele versículo ou naquele contexto. Né? E eu separei em amarelo 4 verbos que a gente tem nesse versículo. Né? Nós temos percorrer, ensinar, pregar e curar. Então Jesus ele começa essa transição, essa passagem, justamente mostrando como ele trabalhou. Em primeiro lugar, ele percorreu todas as cidades. O que é isso? Jesus se movimentava, ele ia, ele andava, ele não ficava parado. Ele não sentou na cadeira e falou assim, se alguém quiser conhecer meu pai, então eu vou estar aqui, tá? Só marcar um horário comigo aqui, pode vir, eu vou estar aqui sentado esperando todo mundo. Não. O movimento, o ministério de Jesus era um ministério em movimento, era um ministério ativo, ele percorria toda a região. Nesse período aqui, ele está na região da Galileia, onde ele passa boa parte do seu ministério, onde ele foi, inclusive, onde ele cresceu, né? Ele passou a maior parte da vida nessa região. E ele está percorrendo toda a região, ele está ativo, ele está indo atrás daqueles que precisavam de salvação. Ele não está parado, ele não está no conforto da casa dele, né? Ou hoje, nos nossos dias, ele não está parado dentro da igreja dele. Ele não está aqui só no púlpito pregando e falando assim, quem quiser, vem cá, eu estou aqui, mas eu não vou na casa de ninguém, não. Né? Não, aquela casa ali é muito simplesinha, eu não vou entrar, ou aquela região não é muito boa. Vocês conhecem a Bíblia, vocês sabem como os judeus falavam da Galileia. Pode vir alguma coisa boa daquela região ali? Aquela região não tem nada de bom, por que eu vou perder meu tempo percorrendo por lá? Mas a primeira marca que ele ensina para a gente justamente é isso. Ele saía dessa zona de conforto, né? A gente tem uma zona de conforto em casa, ou até mesmo trancado dentro da igreja. Ele ia atrás do povo. Ele era ativo no ministério dele. Ele era proposital, intencional. Não, eu vou levar a mensagem aos outros. Por isso que ele veio. Se ele não quisesse fazer isso, ele não tinha nem encarnado, ele tinha continuado no céu. Ele veio para cá. E ele demonstrou que a primeira marca do trabalho dele era justamente isso. Ir atrás, se movimentar. Mas ele não parou por aí. Ele percorria todas as cidades e ensinava. Nesse primeiro trecho, no começo de Mateus, a gente vê muito forte isso, esse ensino dele. O Sermão do Monte, como eu comentei com vocês, é um dos principais que a gente tem, né, marcando isso. E o que é isso? Ele ensinava qual era a verdade. O povo judeu até que conhecia bem a palavra, só que eles tinham uma interpretação completamente errada. E ele veio para ensinar qual é a verdade bíblica. Ele veio para ensinar o que realmente estava escrito. E hoje é nossa função fazer isso também. Percorrer, se movimentar e ensinar qual é a verdade bíblica. A gente vive, infelizmente, num mundo relativista, onde cada um tem a sua verdade. Né? Então hoje é muito comum a gente ouvir isso, não, mas essa é a sua verdade. A minha verdade é uma verdade diferente. Nós devemos ensinar qual é a verdade da Bíblia. A única verdade. A única palavra que contém a verdade. E era isso que Cristo veio fazer. Ele foi nas casas, ele percorreu toda a região e ele ensinou a verdade bíblica. Além disso, além de ensinar o que realmente estava escrito, ele pregava o Evangelho do Reino. Além de ensinar a interpretação correta das Escrituras que eles já tinham, eles tinham o Antigo Testamento na época, ele ainda veio ensinar outras coisas que eles ainda não sabiam, que o reino estava próximo. Eles esperavam, o judeu sempre esperou o Messias rei, o Messias que viria e acabaria com os romanos, acabaria com toda a escravidão deles, eles seriam os dominadores desse mundo com o seu Messias rei. Isso era uma interpretação errada. Ele veio mostrar o verdadeiro reino. Então, depois de ensinar o povo a interpretar corretamente a Escritura,
ele veio e falou: eu sou esse Messias. Mas não o Messias que vocês esperam. Eu sou o Messias que vai libertar vocês do domínio do pecado, não dos romanos. Que vai trazer o reino de Deus, não o reino dos homens, como vocês esperam. Essa era a grande marca do ministério de Jesus. E era isso que ele estava mostrando para os seus discípulos. Mas Jesus não parava por aí. Jesus fazia o que mais? Curando toda sorte de doenças e enfermidades. Outra grande marca do ministério de Jesus, que ele estava agora mostrando para os seus discípulos, como eu falei nessa transição, é de que ele não estava preocupado com o homem somente o lado espiritual. Esse era o primeiro. Por isso que ele fazia isso. Percorria, ensinava e pregava. Depois de fazer isso, o que ele fazia? Agora eu vou cuidar de você como um todo. Ele curava, ele supria as necessidades que aquele povo tinha. Aquele povo tinha diversas necessidades, era um povo extremamente carente. E ele se preocupava com o homem como um todo. Ele se preocupava se o povo tinha fome, ele se preocupava se o povo tinha sede, ele se preocupava se aquele povo que estava ouvindo a palavra tinha o que comer em casa ou não tinha, se tinha doenças ou não tinha. Mostrem que ele está dando um padrão. Quando eu trabalho assim. Isso que ele está falando. Ele está mostrando para os seus discípulos. Ele fez um grande resumo. Mateus demonstra isso de uma forma muito interessante. Aquilo que Jesus estava fazendo e aquilo que ele esperava que aqueles que ele fosse enviar fizessem também. Ele nos dá um modelo do trabalho que ele espera de nós cristãos e hoje nós como igreja. A função de vocês é trabalhar como eu trabalhei, e é dessa forma que eu trabalho. Eu me movimento, eu sou ativo, eu não fico esperando os outros virem, eu vou até eles. Eu ensino qual é a verdade, eu prego a salvação, e eu me preocupo com eles como um todo. Então, nessa primeira parte desses versículos de transição, ele nos mostra o trabalho. Mas ele não para por aí. A gente pode ver a forma como Jesus via a multidão. Então eu coloquei a forma como Jesus observa. Porque a gente viu como ele trabalha. Mas qual é a forma? Como é a visão que ele tinha desse povo? A gente vê isso no próximo versículo 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Voltando um pouco para a interpretação, quais são os dois grandes verbos que nos chamam a atenção, para a gente entender o que está se passando? A gente tem o ver e o compadecer. Duas grandes marcas da forma como Jesus olhava para aquela multidão. O primeiro é ver. Ele era um pregador atento. Ele era um pregador sensível. Ele não subia no púlpito dele, pregava a sua mensagem, depois ia embora. Preguei a palavra. Vocês conhecem a história de Jonas? Jonas, quando é chamado, primeiro ele não quer ir. Aí tem toda aquela história da baleia, né? Ele fica lá no grande peixe, depois ele vai. E não sei quantos de vocês já pararam para observar a pregação que ele faz em linha. É uma pregação absurda. Que ele chega na cidade e o que a mensagem que era para ele passar? Para que Nínive se arrependesse dos seus pecados. Porque se eles não fizessem isso, eles seriam condenados. E a mensagem de Jonas é: vocês serão condenados. E ele vai lá, dá essa mensagem, sai gritando pela cidade inteira que eles iam ser condenados, vira as costas, vai embora, fica sentado no morro esperando ver a condenação. Fica lá. E fica lá olhando. Fala, Deus, já falei, pode condenar. Ele foi um pregador que não viu aqueles que ele estava pregando. Jesus faz isso de uma forma completamente diferente. Jesus viu, observou aquele povo. Isso demonstra uma grande sensibilidade. Ele não era um pregador indiferente. Eu não posso aqui subir no meu púlpito e pregar a melhor palavra possível que for, virar as costas e não ver a necessidade do povo. Não ver a necessidade do bairro. Não ver a necessidade da cidade onde eu estou inserido. Agora entro lá para o Amazonas, não ver a necessidade dos ribeirinhos. A minha palavra não vai ser completa enquanto eu não fizer isso. Não importa quão correta ela esteja biblicamente falando, se eu não tiver essa sensibilidade que ele me ensinou no ministério dele, a minha palavra não está correta, ela está morta.
Não faz sentido a gente estudar, ler, mas a gente não observar os de fora. Se a gente simplesmente se atém a ficar lendo o que está aqui, sentado em nossa casa, ou sentado aqui na igreja, e isso morre aqui, morre na minha leitura, e não se transforma em observar aqueles que estão necessitados, foi em vão, não fez sentido. A gente não conseguiu entender o que realmente está escrito. Porque, como eu falei, ele está dando um exemplo de como ele trabalha. E quando ele fez tudo isso, ele andou, ele ensinou, ele pregou, ele curou, ele viu, observou tudo o que estava acontecendo. Ele estava sensível ao que o povo precisava. E o mais interessante ainda é o segundo verbo. Na minha Bíblia está escrito compadeceu-se. Se a gente pegar no original, no grego, essa ideia de compadeceu, literalmente ele foi afetado em suas entranhas, profundamente movido em suas entranhas. O que isso quer dizer? Mexeu com ele. Aquilo doeu. Ele olhou para aquele povo, ele olhou para aquela necessidade que eles tinham de tudo, de salvação, de cura, de alimento, de liberdade. E aquilo mexeu com ele. Ele não deu uma mensagem vazia. Muito pelo contrário, a mensagem dele era viva. E aquilo mexia com ele. E é isso que ele está ensinando para os seus discípulos. Essa é a transição que ele está fazendo. Gente, não adianta vocês darem uma mensagem se vocês não conseguem olhar para o povo e ver essa necessidade. Vocês têm que se compadecer. Isso tem que mexer com vocês. Isso tem que doer aqui dentro. Olhar pessoas indo para o inferno tem que doer em vocês. Porque vocês têm que olhar para isso e falar: a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa trabalhar de alguma forma. A gente tem que fazer alguma ação. Ver crianças. Aqui a gente sabe que é um bairro muito carente nessa região e as pessoas têm muita necessidade. A igreja está num local estratégico. Nós viemos para isso. A nossa missão nesse mundo é justamente pregar essa palavra. E isso tem que mexer com a gente. Isso tem que mexer as nossas entranhas. Sentir aqui dentro tudo o que está acontecendo. Era isso que ele estava ensinando. Nós somos chamados a ir por esses pecadores e mostrar a graça. Porque nós também somos pecadores. E essa graça um dia nos alcançou. Essa graça me atingiu. Essa graça atingiu o pastor Luciano, minha mãe, a Ana. Cada um aqui dentro, ela tem que ter atingido, tem que ter trazido essa mudança. E eu tenho que olhar para tudo aquilo que eu fazia antes e ver essas pessoas que estão perdidas ainda e falar: eu era assim. E hoje a graça me alcançou. Eu tenho que levar essa graça para eles, porque isso me dói ver pessoas como eu era antes. Pessoas indo para a perdição, pessoas indo para o inferno. Isso tem que realmente mexer com a gente. Levar a esses pecadores um evangelho que faça sentido. Porque se a gente não observa eles, se a gente não consegue ver eles, falando no sentido ali de realmente conhecer as suas necessidades, que é esse sentido que ele está falando, o nosso evangelho não é real. O nosso evangelho não faz sentido. Jesus olhou para ele e falou: eles estão perdidos, como ovelhas que não têm pastor. Não sei quantos de vocês conhecem ovelhas, né? Eu sou pastor, mencionou, eu sou médico veterinário, não trabalhava nessa área, mas na faculdade a gente acaba tendo muito contato com animais de produção. A ovelha é um bicho burro, gente. Ela não sabe nem achar alimento, nem achar água. E se ela não tiver um pastor para guiar ela, ela vai morrer. Se ela não tiver alguém para guiar aquele rebanho, ela vai morrer. É engraçado que a ovelha é um animal de rebanho. E, geralmente animais que andam em grupos, um macho alfa acaba se destacando, né? Todo mundo já ouviu esse termo, macho alfa. Muito comum nos animais. Nas ovelhas não acontece. A ovelha não tem essa capacidade de se liderar, de andar sozinha, de se resolver os seus problemas. A ovelha precisa de um pastor para guiar. É por isso que nós somos ovelhas. Nós precisamos de alguém para nos guiar. E Jesus olhou para elas e falou: eles estão perdidos porque eles não conhecem o pastor. Eles não conhecem o bom pastor. E isso deve ser o sentimento que deve estar em nós. Olhar para eles com essa compaixão. Olhar para os pecadores e se compadecer disso.
e amar os pecadores, porque eles são como ovelhas que não têm pastor. Eles não sabem como buscar. Eles não sabem onde achar alimento. Eles não sabem onde achar água. Eles precisam conhecer o bom pastor. E só o bom pastor é que vai realmente levar essas ovelhas à salvação. E é isso que ele está mostrando. É isso que ele está ensinando para os seus discípulos. É isso que ele ensina para nós hoje, com o registro que nós temos de tudo isso. Ele trabalhou ativamente, mas ele não esqueceu em nenhum momento do público que estava com ele, a multidão que o estava seguindo. Mas, de novo, o versículo não termina aqui. A gente vai para o próximo, versículos 37 e 38. E então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. Amém. Quais são os verbos aqui para a gente conseguir entender? Eu fiz essa brincadeira da gente interpretar os verbos, né? Primeiro eu coloquei dirigiu-se. Dependendo da versão que você tem, vai estar falou. Outras versões dizem disse Jesus, né? Então ele se vira para os seus discípulos e fala, né? Ele está falando com homens comuns. Aqueles 12 estavam começando a caminhada. A gente ainda está no versículo 9. Ainda no início do ministério. Eram pessoas comuns. Comuns como eu, como você. Cada um tinha sua profissão. Tinha cobrador de impostos, tinha pescadores. Pessoas que mal sabiam ler. Essa é a verdade. Alguns pescadores que seguiam Jesus era gente humilde, gente simples. Gente com pouco conhecimento. Não tinha ninguém letrado ali. Nenhum deles tinha feito seminário. Nenhum deles era um grande teólogo. Pessoas comuns. E é para essas pessoas que Jesus fala. A transição vai começar. Ele mostrou como ele trabalhava. Ele mostrou como ele observava. Agora ele vai se dirigir a nós. Pessoas comuns. Pessoas que conheceram a graça, conheceram a Cristo e estavam seguindo Ele. Como nós estamos dentro da igreja. Nós, como cristãos, conhecemos Cristo. Conhecemos a palavra. Observamos a forma como Ele veio e trabalhou. E agora, Ele fala conosco. Ele se dirige a nós. E o versículo continua. A seara, na verdade, é grande. Os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Esse verbo, rogai, em português, ele não traz a profundidade que ele realmente é. Eu vou pedir que dois irmãos abram em dois textos diferentes. Lucas 5:12 e Lucas 9:38. Alguém puder ler para mim? Lucas 5:12 e Lucas 9:38. Lucas 5:12. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Só fazendo um parênteses, por que eu pedi para ler esse texto? O que nós temos aqui? Um homem coberto de lepra. Se você for analisar como eram que os leprosos tinham que viver naquela época, era terrível. Era uma doença que você estava condenado à morte. Você pegou, você vai morrer. E se você pegou, você não pode ter contato nenhum com ninguém. Muito pior do que está acontecendo hoje. Hoje você ainda pode pôr uma máscara e conversar com as pessoas. Se você era um leproso, você estava condenado a viver fora da sociedade. Vai embora. Você é sujo. Não fique entre nós. Não tenha contato nenhum conosco. Não fale com as outras pessoas. Eles tinham que viver completamente isolados. E o que o versículo fala? Quando ele viu o Senhor, ele suplicou. Essa palavra suplicou é a mesma palavra usada em rogai. Suplique. A profundidade dela é essa. A gente tem que rogar como um leproso que vivia isolado, que não tinha nada.
E ele precisava daquela salvação. Ele suplicou pela vida dele. Ele suplicou por uma mudança completa, por uma cura. Acho que dá para vocês imaginarem um pouco do que essa palavra significa. De qual é o teor da súplica, qual é a profundidade da súplica. Outro exemplo disso está em Lucas 9:38. Um homem entre a multidão clamou: Mestre, peço-te que vejas meu filho, pois é o único que eu tenho. Esse pedido dele, essa súplica para Jesus, era de um pai que tinha um filho endemoniado, que já não sabia mais o que fazer, que já tinha sido tentado de tudo. E ele via o filho dele sofrendo. Ele via o filho dele sendo amargurado, sendo torturado por aqueles demônios, e ninguém mais conseguia fazer nada. E ele suplica, ele clama: Senhor, eu te suplico, olha meu filho, liberta meu filho. E de novo, é a mesma palavra. Quando Jesus, voltando agora para Mateus, quando ele fala para os seus discípulos: roguem ao Senhor da Seara, supliquem. Supliquem porque eles precisam. A Seara é muito grande. E isso tem que mexer com vocês. E vocês têm que rogar, assim como um leproso rogou, implorando: eu preciso. É uma necessidade muito grande. É algo muito profundo. Supliquem como um pai que tinha um filho atormentado, que ele suplicou pela necessidade de cura, de libertação para o seu filho. É assim que a gente tem que rogar. Rogar por mais trabalhadores. Rogar por mais pessoas para ir para a Seara. Rogar por mais pessoas para pregar o Evangelho. É rogar por algo que é indispensável, totalmente necessário para a vida. Esses dois exemplos, esses são só dois. Eu selecionei dois, tem vários outros depois que dá para a gente pegar, mas eu selecionei esses dois que mostram um pouquinho dessa necessidade, desse algo completamente indispensável que eu não posso viver sem. Essa é a visão que nós temos que ter da grande Seara. Essa é a visão que nós temos que ter daqueles que ainda não têm salvação. Ovelhas perdidas estão indo para a morte. Isso tem que mexer com a gente. Tem que doer lá nas entranhas. É para isso que nós somos chamados. Essa terceira parte eu coloquei como Jesus chama. Porque ele vira para nós, os discípulos dele, e fala: vocês já aprenderam comigo. Vocês viram como eu trabalho. E agora eu estou falando com vocês. Ele começa falando isso. Eu falo com vocês. Eu me dirijo a vocês. Eu me dirijo hoje à Igreja Evangélica Congregacional de Florianópolis. Existe uma necessidade muito intensa. Algo indispensável, que é mais trabalhadores para essa seara. Tem trabalhadores que vão realmente fazer o que eu, minha esposa, o pastor Luciano, o que nós fizemos? Nós largamos nossas profissões e vivemos integralmente para a pregação do Evangelho. Mas a seara também precisa de trabalhadores de meio período. O que é isso? Pessoas que têm a vida normal, mas que também pregam a palavra, que também agem dentro do seu próprio bairro, dentro da sua própria cidade, na sua vizinhança, com os seus parentes. A seara precisa de todo tipo de trabalhador. E nós temos que olhar para ela com essa necessidade, uma necessidade indispensável. Porque depois de mostrar qual é a verdadeira necessidade da seara, ele volta, e agora a gente entra no capítulo 10. Se vocês virarem a página, a gente vai ver no capítulo Mateus 10, versículos de 5 a 8, onde Jesus fala: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem rumo aos gentios, nem entrem em cidades dos samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. À medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios.
De graça recebestes, de graças dar. Vamos dar um foco um pouquinho maior aqui no 7. O que ele fala para os seus discípulos? Pregai. Depois no 8, curai. Ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. Sabe o que ele fez? Ele falou para eles: sabe tudo que eu fiz para vocês? Façam agora. Se a gente pegar o capítulo 8 e 9, a gente vai ver exatamente isso que ele falou. Ele pregou, ele curou, ele expeliu demônios, inclusive ressuscitou pessoas. E agora ele vira para eles e fala: façam exatamente a mesma coisa. Vocês são os meus aprendizes. Vocês estão me seguindo para aprender. E eu ensinei para vocês. Qual é a missão de vocês? Qual é o dever que vocês, como seguidores de Cristo, cristãos, pequenos cristos, eu ensinei como se trabalha. Agora, eu vou falar para vocês: trabalhem. Então, nesse ponto, nós vemos que Jesus envia. Jesus enviou a eles. Jesus mandou que eles reproduzissem aquilo que eles viram. E, gente, não se engane. Claro que nesse texto a missão foi dada para os 12, porque o texto começa: a esses 12. Ou seja, esse texto fala dos 12. Mas a nossa missão também foi dada. Nós temos a nossa missão. Se a gente vai lá para o capítulo 28 de Mateus, a gente vê que a ordem já nos foi dada. Ide, pregai o Evangelho. Nós também temos a nossa ordem. Nós temos um modelo, que é o modelo dele, e nós temos a nossa ordem. Ide, pregai o Evangelho. Nós temos ali em Atos 1:8, nós temos em Mateus 28, ordens que nos foram dadas. Eu acho que é até interessante a gente relembrar isso. Vamos começar pelo de Mateus 28 e depois Atos 1:8. Mateus 28, de 18 a 20. Jesus, aproximando-lhes, falou, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ide é uma ordem, não é uma sugestão. Ide é uma missão dada a soldados. Essa é a nossa função. É isso que nós temos que obedecer. Depois, passando um pouco mais, vamos lá para João 1:8. Atos 1:8, perdão. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A ordem de ir nos foi dada. Alguns vão ir até os seus vizinhos, até Jerusalém. Jesus estava fazendo isso agora, naquele momento. Estava na Galileia pregando, ele era de lá. Aqueles que seguiam ele eram de lá. Ele estava falando para os seus vizinhos, homens comuns pregando o Evangelho aos seus próprios vizinhos. Em Atos, quando ele vai ser assunto aos céus, ele fala: alguns de vocês vão até Jerusalém. Vocês vão ficar aí mesmo. E vocês vão pregar nesse local. Alguns vão um pouquinho mais longe. Alguns vão sair de Florianópolis e vão pregar a palavra em São Francisco do Sul. Vão pregar a palavra talvez na Palhoça, em Iguaçu, em São José. Alguns vão sair um pouquinho mais. Outros vão até os confins da terra. A gente está indo quase para os confins da terra, no interior da Amazônia. O pastor Luciano conhece bem, sabe a dificuldade que é chegar lá, a Luciana também. A missão é dada para diversas pessoas, de diversas formas diferentes. Mas a missão é essa. Todos temos a nossa missão. Todos temos as nossas ordens. Todos temos o dever a cumprir. E não se engane. A seara é grande demais. E a seara precisa de mais trabalhadores. Tem muita ovelha perdida ainda. Tem muita gente para ser alcançada. Seja nos confins da terra, seja em Portugal, seja na Espanha, como tem o Natan ali na Espanha.
seja em qualquer região, ou seja o seu vizinho de apartamento, que na porta do lado da tua, ele não conhece o Evangelho. Seja o seu colega de trabalho que senta do teu lado e nunca ouviu falar de Cristo. Seja na faculdade, aquele colega que divide a carteira contigo e ele nunca ouviu falar de Cristo. A missão é dada para todos. Não achem que é o missionário ou o pastor que é responsável pela missão. Não, a gente só apoia aqui, a gente apoia o que o pastor ou o missionário está fazendo. Eu até envio dinheiro para o missionário. Ótimo. Também faz parte da missão. Mas a missão de pregar a palavra não é só nossa. A missão é dada a todos. Alguns cumprem isso de maneira integral. Outros cumprem isso dentro do seu próprio trabalho, dentro da sua própria casa. Não conheço todos aqui, mas eu tenho certeza que muitos têm familiares que ainda não conhecem a palavra. E a missão é para ser cumprida dentro de casa, no muro do lado, na porta do lado, no trabalho. Eu trabalhei durante 6 anos e meio como veterinário aqui em Florianópolis. E eu posso falar, a pregação do Evangelho acontecia dentro do consultório. Tem nada a ver, atender bichinhos e pregar a palavra. Mas qualquer lugar é o nosso campo. Hoje eu simplesmente estou fazendo a mesma coisa, só que agora não mais como veterinário. Por quê? Porque a missão é a mesma. A missão já acontece, a missão já foi dada, eu sou um mero soldado. E aquele que me chamou para o exército me dá a missão e eu cumpro a missão. E é isso que eu estou falando com vocês agora. Outros soldados como eu. A missão de vocês já foi dada. Vocês já aprenderam como ele trabalha, como o nosso mestre trabalha. Agora a função de vocês é reproduzir esse trabalho. Então eu falo para vocês, a seara é grande. Vocês estão dispostos a trabalhar nela? A trabalhar nos confins da terra ou a trabalhar aqui mesmo, em Florianópolis, aqui na vizinhança, aqui nas ruas, no seu próprio prédio? Lembre-se dessa missão. Lembre-se do desafio que foi dado a vocês como cristãos, de cumprir essa missão. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Obrigado pelo grande exemplo que o Senhor deixou para nós, exemplo de trabalho, exemplo de como cumprir essa missão. O Senhor nos ensinou, o Senhor pregou a salvação, e agora o Senhor nos coloca para trabalhar, nos enviando para esse grande campo que é Florianópolis, Pai. Grande campo que é São José, que é Palhoça, cidades que não necessitam tanto da Tua palavra. O Evangelho tem sido cada vez mais esquecido, Pai, aqui na região e também no nosso país. Um Evangelho fraco que tem sido pregado, e esse povo precisa conhecer a Tua verdade, a Tua palavra, Pai. Levanta mais trabalhadores para essa grande seara dentro dessa igreja. Que mais pessoas possam se dispor a trabalhar, Pai, a cuidar, Pai, dessa missão que foi dada há tanto tempo, mas que ainda tem tanto para ser cumprido, Paizinho. Cuida de cada um de nós, Pai. É o que eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Então vamos chamar Natan e a Ana para orar ainda por eles, mais uma vez. Mas viram que eu não perdi o juízo quando eu falo que vocês, cada um de nós, tem sido chamado para essa missão. Não é só o Natan e a Ana que estão aí se formando num seminário, num instituto missionário, que estão indo por uma missão de tempo integral. Não só esse casal que tem sido chamado. Eu tenho ajustado a minha oração e eu não estou pedindo a Deus para mandar trabalhadores, porque eu posso dizer que eu sou um pastor privilegiado. Eu tenho uma equipe aqui, homens e mulheres comprometidos, crentes de verdade. Então eu estou ajustando a minha oração. Senhor, os trabalhadores estão aqui, Senhor. Desperta, mostra. Eu quero chamar a equipe que vai me ajudar agora a cantar esta última canção, que é uma oração. E mais uma vez eu desafio você mesmo sentado, para você ficar confortável fisicamente, mas incomodado espiritualmente, a fazer essa oração que nós vamos cantar agora.
Faça você, esquece, eu não estou aqui, ninguém está ao teu lado, eu não vou pedir para você levantar sua mão nem vir aqui à frente. Eu quero que você se comprometa com o Senhor e fala: Senhor, sonda o meu coração. E depois que me transformar, Senhor, depois que, na verdade não, depois, enquanto o Senhor estiver me transformando, porque é um trabalho, enquanto Ele ainda está trabalhando no nosso coração, Ele já quer nos usar. Faça essa oração agora. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Fala ao Senhor: quebranta o meu coração. É você e Ele agora. É uma oração que você deve fazer aí. Pede a Ele e Ele atende. Ele está te ouvindo. Então, consagre a sua vida a Ele. Consagre o seu talento a Ele. Consagre o seu tempo a Ele. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me. Fala para Ele: Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor. sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Mas acima de tudo, Enche-me entregue o seu coração a Ele. Deposite a sua vida nas mãos dele. E depois você pode falar: usa-me, Senhor. fala para Ele, Ele está te ouvindo. Usa-me Vamos ficar de pé. como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Pai, coloca, Senhor, a vida dos meus irmãos em tuas mãos, ó Pai. Senhor, eu consagro este grupo de irmãos que aqui se reúne neste lugar, Pai. A tua igreja, o teu povo que o Senhor conquistou, Pai, na cruz. E agora quer nos usar para conquistar outros, Senhor. Pai, que este amor que machucou, que condoeu, que espremeu o seu coração, invada o coração desta igreja, desta igreja. Que esta compaixão, Senhor, esta capacidade de olhar e se compadecer, ó Pai,
Dá-nos, Senhor, porque se não tivermos este amor, Pai, estaremos cuidando das nossas coisas, estaremos aqui dentro fazendo algo para nós mesmos, mas não queremos, Senhor. Por mais que vá nos incomodar, por mais que vá nos tirar de um lugar de conforto que estamos, Senhor, por mais que vai tomar o nosso tempo, o nosso recurso, Senhor, nossa atenção, nós queremos fazer o que Tu queres em nossa vida, Pai, porque aqui temos declarado que Te amamos, e Te amamos, nós temos que Te obedecer. E o Senhor nos deu, Senhor, esta ordem. O Senhor nos chamou, Senhor. Por isso que, como agora, igreja, nos consagramos a esta obra que o Senhor quer fazer aqui neste lugar, Pai. Toma o Teu povo em Tuas mãos. Aceita-nos, Senhor, do jeito que somos ainda, ó Pai, em formação. Mas usa-nos, Senhor, desde agora, Pai. É nessa oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Mesmo não tendo a sabedoria que Ele tem. E agora, Senhor, nós entregamos nas Tuas santas mãos esse casal, Natan e Antônia, lá naquele local onde ele está desempenhando o seu ministério. Supre, Pai, todas as necessidades do Teu servo, como suplisse daquelas multidões que não tinham, eram como pastor, ovelhas que não têm pastor. Eles estão se colocando nas Tuas santas mãos, Pai, para fazer a Tua obra. Abençoa, guarda e protege. Em nome de Jesus, amém. E a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do seu Santo Espírito seja com esses irmãos e com todo o povo de Deus que se dispõe a fazer a sua obra. Amém. Amém. Eu quero ser
nós.